Lucas capítulo 6 e versículo 38, na versão que eu tenho aqui comigo, diz assim: deem e receberão, sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Coloque a mão no seu peito, diga para você mesmo, dizendo: a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Queridos, repita com entusiasmo, dizendo assim: a bênção do Senhor, para mim, ela vem em boa medida, compactada, sacudida para caber mais, transbordante, derramada para compartilhar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos, esta é a verdade de Deus a teu respeito. Eu anotei alguns insights aqui que o Senhor Deus falou comigo. Nós sabemos que o contexto que nós estamos vivendo, meus irmãos, é um contexto de grande desafio. Nós temos vivido uma época de muitos excessos, né, no sentido de que Mamon, que é o espírito maligno que manipula as finanças, ele tem levado as pessoas a dois extremos. Ou as pessoas elas têm entrado no estilo de vida de ostentação, gastando muito, tentando viver uma vida fora, né, da realidade a qual elas possuem, no sentido daquilo que ganham muito e propõem no seu coração mostrar uma realidade para ostentar, para simplesmente manter uma imagem. Outras pessoas também entram num estado de escravidão, que também é a ação de Mamon, que é a escassez, que é um espírito extremamente miserável, como se a miséria agradasse a Deus, como se a miséria ela agradasse, ela atraísse o olhar de Deus para aquele sentimento de vítima, aquele sentimento onde a pessoa está num estado lamentável. Irmãos, esses extremos, uma vida gastona, uma vida onde a pessoa ela desperdiça muito, mas também uma vida onde a pessoa ela entrou num estado, numa vida miserável. Ambos esses estilos de vida, eles desagradam a Deus. Ambos esses estilos de vida são manipulações do espírito maligno chamado Mamon. E nós vivemos nessa época marcada por essas comparações. As pessoas têm se comparado, as pessoas têm vivido excessos, têm olhado falsas promessas, ilusões de felicidade, mediante aquilo que o dinheiro pode dar, aquilo que o dinheiro pode comprar. Quantos foram os relatos que vocês ouviram nesses últimos tempos, queridos, de pessoas que perderam tudo, perderam propriedade, perderam dinheiro que estava guardado, às vezes jogando jogos eletrônicos, apostando por conta de falsas promessas, de uma felicidade que poderia vir através do dinheiro fácil, de ganhos fáceis. Mas nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus, ela nos mostra que a verdadeira prosperidade não é medida apenas pelo aquilo que nós temos, mas por quem nós somos em Cristo Jesus, e pela integridade, a fidelidade que nós caminhamos nele. Traduzindo para você, irmãos, para que nós tenhamos assim algo palpável para a nossa realidade, qual a definição verdadeira de prosperidade? É quem nós somos em Jesus, é sermos plenos em Jesus Cristo. Porque assim, aquela medida que às vezes para aos olhos daquele ela pode parecer pouco, aos olhos de outro ela é abundante, ela é muito. Não é assim? E às vezes aquilo que está na mão de uma pessoa que é próspera e que para a gente olha e fala: puxa, mas é tão pouco, é tão singelo. Para aquela pessoa que é próspera, às vezes ele olha e fala: eu tenho tudo, eu tenho muito, eu tenho abundância. Por quê? Porque prosperidade acima de tudo é esse estado de plenitude em Jesus. Somos salvos, abençoados, temos paz. E assim, estando em Jesus nessa plenitude, nós encontramos a verdadeira prosperidade. Porque, irmãos, o bispo César sempre ele enfatiza muito isso. As pessoas às vezes elas olham tantas coisas que elas desejam, e a pessoa entra num estado de descontentamento. E para uma pessoa descontente, nada
é suficiente, ela pode ter, e ela vai continuar querendo mais e mais. Por quê? Porque ela ainda não entrou no estado de prosperidade, que é estar arraigado, fundamentado em Jesus. Prosperar então é viver a bênção, é cumprir o propósito. Olhe para as escrituras, Josué capítulo 1 e versículo 8, está dizendo para nós: medite nele, ou seja, medite no livro da lei, dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Só então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Só então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Nesse sentido, quando nós olhamos o livro da lei, meditamos nele, não nos desviamos nem para a esquerda nem para a direita, então nós teremos sucesso em tudo que nós viermos a propor a fazer para o Senhor, o nosso Deus. Porque onde há propósito, há provisão de Deus. Isso é uma verdade, irmãos, para a nossa vida. Eu anotei uma frase do pregador Robert Morris, e ele diz assim: Deus fará os recursos chegarem até você, se você souber que Ele pode fazer passar através de você. Como essa frase me impactou quando eu estava estudando essa tarde. Você entende isso, Filadélfia? Pense, Deus fará a provisão, riqueza, recursos chegarem nas suas mãos, até que você tenha esse entendimento, ou quando você tiver esse entendimento de que Deus é o Senhor dos recursos, e o mesmo Deus que deu pode fazer os recursos passar através de você. Isso fala de mão aberta e generosa. Isso fala de rio ao invés de poço. Deus fará os recursos chegarem até pessoas que são rios que entendem que o recurso chega, mas que Ele tem a soberania sobre o recurso para fazê-los passar através de nós. Porque Deus não vai colocar recursos em cisternas rotas que estocam, mas Deus vai fazer recursos chegarem até mãos que têm propósito, mãos que sabem o que vão fazer com a semente que Deus deu, mãos que sabem o que vão fazer com o propósito que Deus entregou. E isso nós estamos falando de dinheiro, estamos falando de tempo, estamos falando de família, mordomia cristã, estamos falando de exercício de espiritualidade sábia. Você precisa ter esta consciência que Deus vai fazer recursos chegarem até você, se você souber de fato que Ele, o Senhor dos exércitos, o Senhor Jeová Jirê, o Senhor da provisão, pode fazer esses recursos passarem através de você, para que haja bênção nessa terra. A nossa riqueza precisa ter propósito, a bênção que Deus dá para nós precisa ter destino. Se não tem destino, nossa vida se torna um poço. E então, queridos, estas bênçãos, elas chegam e elas param. E elas chegam e elas param. E há um limite para isso, porque o poço atinge um limite. Deus não é ruim e não vai parar de abençoar os seus filhos. Mas o fato é que uma hora o poço atingirá o seu ápice. Rio não atinge o limite. Você já parou para pensar quanto volume de água passou no rio Amazonas desde que aquele rio foi criado por Deus? Por quê? Porque Ele entende a quem Ele serve. E esse rio sabe que o recurso chega e flui. E ele desemboca e abençoa e ocupa lugares não ocupados. Uma vida próspera começa quando Jesus é o centro de todas as áreas e é governada por Jesus. E então, o propósito é cumprido através de nós. Fique com esta palavra, queridos.